Você está pensando em montar uma carteira de ações só com bancos? Está pensando em escolher bons bancos para colocar na sua carteira de ações? Os bancos estão entre as empresas que mais têm lucro na Bolsa de Valores. Vejam só essa matéria. Maiores bancos lucram 25,2 bilhões no terceiro trimestre. Os bancos eles se aproveitam da economia em todos os cenários. Eles sempre estão ganhando. Então, montar uma carteira de ações e pensar em colocar banco é uma ótima estratégia, porque não colocar banco, a gente está deixando de aproveitar aquelas empresas que têm normalmente um saldo positivo em todos os cenários econômicos. E além disso, a gente conseguir comprar esses bancos, ainda assim, nos momentos em que as ações estão mais baratas, é muito melhor. Agora, o Brasil, de fato, não é um país que tem muitos bancos grandes, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Existem bancos que se destacam no país, estão muito à frente de outros bancos. Agora, será que sempre só os bancos grandes são boas opções? Qual é a escolha que eu devo fazer para saber qual é o melhor banco para se comprar? A gente hoje aqui vai falar de 5 bancos, fazer o estudo de 5 bancos para que você analise se é o caso de colocar na sua carteira. A gente vai dar nossa opinião no final, verificar qual é a estratégia que a gente deve usar para cada um deles. Meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. Então lembrando que nada aqui é recomendação de investimentos, a gente vai escolher, vai mostrar aqui, fazer o estudo de 5 bancos, mas os papéis especificamente que a gente escolheu para cada um deles tem a ver com a liquidez, tem a ver com a possibilidade de se operar mais opções ou não. Então, só para esclarecer que às vezes uma ou outra estratégia pode determinar o código do papel que a gente vai escolher para cada um dos bancos, mas aqui a gente fez essa seleção pela liquidez e pela possibilidade de operar opções, porque opções também é uma ótima forma de se ganhar dinheiro na bolsa. A gente tem um vídeo que a gente vai deixar indicado aí na descrição aí para vocês, que fala sobre a operação de opções com a Bradespar, então vale muito a pena assistir. Depois que terminar esse vídeo, vocês assistem. Então a gente vai passar para o primeiro banco aqui, que é o Banrisul. O Banrisul tem um código na bolsa de BRSR6. Hoje a ação está cotada a R$ 13,37. Tem um PL de 5,41, um PVP de 0,55, o que indica que a ação estaria 45% mais barata, deveria, dentro do seu valor patrimonial, um dividend yield de 5,03%. Nos últimos 10 anos, a ação vem praticamente se lateralizando, tá? Teve umas subidas e descidas, mas no geral ela se lateraliza. Uma rentabilidade real nos últimos 10 anos de 15%. Pela fórmula de Benjamin Graham, a ação, o preço justo seria R$ 36,60, com a potencial de rentabilizar de 173%. A empresa tem uma margem líquida de 6,79, um ROI de 10,26, um ROI razoável até. Nos últimos 5 anos, o dividend yield médio é de 6,66. A empresa tem lucro todos os anos, como a gente falou dos bancos aqui, a tendência é que os bancos tenham lucro. Tá? Então, o banco tem lucro todos os anos e pelo método de Bazin, a empresa deveria valer exatamente o que ela vale hoje, ou seja, zero potencial de rentabilizar ou de perda de valor. Comparado ao Ibovespa, nos últimos 10 anos, a empresa perde para o Ibovespa, ou seja, dentro da comparação, né, para quem comprou lá, somente comprou nos últimos 10 anos para cá, teria sido mais vantagem investir no Ibovespa. Agora a gente vai passar para o segundo banco. A gente vai verificar os dados desse banco para, ao final, a gente analisar se vale ou não a pena adquirir esse banco e colocar ele na nossa carteira. O banco ABC, o código dele na bolsa é ABCB4. Hoje o papel está valendo R$ 24,46, um PL de 7,16, um PVP de 0,99, ou seja, estaria no preço justo por essa lógica do PVP, um dividend yield de 6,45. Nos últimos 12 meses. O papel vem numa crescente nos últimos 10 anos, ele só cresceu, tá? Pequenas correções, mas a lógica aqui dele foi crescer. Quem investiu R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje teria R$ 3.440. Nos últimos 10 anos, a rentabilidade real foi de 96%. Pela fórmula de Benjamin Graham, o papel preço justo seria R$ 43,66, com potencial de rentabilizar 78%. O banco tem uma margem líquida de 14%, quase 15%, a margem boa, um ROI de 13%, também um ROI bom. Dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 5%, 5,53%. Mais uma empresa que apresenta lucro todos os anos e o lucro vem crescendo, tá? Lucro crescente, como eu falei, banco é difícil o banco apresentar prejuízo. Pelo método de Bazin,
o preço justo da ação hoje seria R$ 18,12, ou seja, pelo método de dividendos, ou seja, o cálculo de dividendos, a empresa deveria valer menos para compensar os dividendos pagos. Nos últimos 10 anos, ela teria rentabilizado mais do que o Ibovespa, então seria mais vantagem comprar a ação há 10 anos atrás e deixar do que investir no Ibovespa. A gente vai passar agora para o terceiro banco, é um bancão, Santander. O código que a gente vai trabalhar aqui nessa análise é o SAMB4, tá? Código na bolsa. O valor da ação hoje seria R$ 28,00, um PL de 11, um PVP de 0,92 e um dividend yield de 5,74. PVP aqui indica que a ação estaria 8% mais barata. Tá? O papel vem se lateralizando nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 4, tá? Ele vem se lateralizando, então ele está dentro da média aí de valorização. Quem investiu R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje teria 3.994, quase R$ 4.000. Uma rentabilidade real de 128%. A gente fala real porque a gente vê que a rentabilidade aqui, como a gente viu lá acima, é de 300%. Mas a real, pela desvalorização da moeda, enfim, perda de valor natural, depreciação da moeda com o tempo, seria de 128%. Pela fórmula de Benjamin Graham, a ação deveria valer R$ 41,00, um potencial de rentabilizar em 48%. A empresa tem uma margem líquida de 7,39%. Um ROI de 8,28, dividend yield nos últimos 5 anos de 6,61. A empresa também apresenta lucro, apesar de ter caído o lucro nos últimos anos, mas ela sempre tem lucro, saldo positivo nos seus balanços. Pelo método de Bazin, o preço justo da ação hoje teria R$ 35,86, com potencial de rentabilizar 27%. Comparado ao Ibovespa, nos últimos 10 anos, a empresa ganhou do Ibovespa, seria muito mais vantajoso, então, comprar a ação há 10 anos atrás do que investir no Ibovespa. A gente vai passar aqui agora para o quarto banco, também é um bancão, é o Bradesco. O código que a gente vai trabalhar na bolsa é o BBDC4. A cotação da ação hoje estaria a R$ 14,52. Um PL de 10,80, um PVP de 0,93, quase igual ao do Santander, e um dividend yield de 7,67. Nos últimos 10 anos, a ação também vem se lateralizando, principalmente a perda de valor nos últimos anos. A ação manteve assim, somente a perda de valor nos últimos 10 anos criou essa lateralização da ação. Quem investiu R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje teria R$ 1.752. Uma rentabilidade de 75%, mas real de 0,28. Ou seja, investiu R$ 1.000 lá atrás, hoje teria praticamente o mesmo valor. Pela fórmula de Benjamin Graham, o preço justo da ação seria R$ 21,71, potencial de rentabilizar 49%. A empresa tem uma margem líquida de 6%, um ROI de 8,60. Nos últimos 5 anos, o dividend yield é 5,25. Também a empresa apresenta lucro todos os anos, apesar de uma perda, né, nos seus lucros nos últimos anos também. A Bradesco foi uma empresa que passou por alguns fatores, teve prejuízo. Um dos problemas foi a questão da Americana, junto com o Santander. Então, por isso, teve uma queda dos lucros, mas é uma empresa que tem lucro todos os anos. Pelo método de Bazin, a ação deveria valer R$ 20,00, com potencial de rentabilizar 38%. Comparado ao Ibovespa, a empresa perderia para o Ibovespa nos últimos 10 anos. Comprar ação seria pior do que comprar um índice Ibovespa. Então a gente vai passar aqui para a última ação, tá? O último banco, melhor dizendo, também é um bancão, talvez um dos melhores bancos, aí o banco mais querido pelos investidores da Bolsa de Valor, que é o Banco do Brasil. O código do papel é o BBAS3. A cotação hoje é R$ 57,00, o PL de R$ 5,11, um PVP de 0,97. Um dividend yield de 8,11. Nos últimos 10 anos, o papel só subiu, tá? Subiu o tempo todo. Quem investiu R$ 1.000 lá atrás em 10 anos, hoje teria 4.757, uma rentabilidade de 355 e real essa rentabilidade de 160%. Para Benjamin Graham, na fórmula dele, o preço justo seria R$ 121,00, um potencial de rentabilizar 113%. Margem líquida da empresa é de 12%, um ROI de 18,91, um ótimo ROI.
Ótimos números, na realidade, do Banco do Brasil no geral, né? Dividendo nos últimos 5 anos de 7,32. A empresa apresenta lucro crescente todos os anos, está sempre com lucro positivo, tá? E crescente. Pelo método de Bazin, que calcula os dividendos, a empresa deveria valer R$ 51,56. Ou seja, um risco de perder valor em 9%. Comparado ao Ibov, ele ganha disparada de Ibovespa nos últimos 10 anos quem investiu. Esses bancos estão entre os melhores da Bolsa. É claro que a gente tem que analisar os números para verificar qual colocar na carteira, tá? A gente percebe que é importante o momento da compra, porque às vezes o banco é um banco que não tem números tão bons agora comparado aos últimos 10 anos, mas o momento da compra é bom. Então não quer dizer que o banco vai perder valor. Talvez o momento de queda dele seja o melhor momento para a gente comprar. É importante a gente analisar, fazer uma análise fundamentalista, verificar se os números dos bancos, os dados são bons para aquisição. E se a gente tem uma perspectiva do banco se manter ou crescer. Então isso que é importante, porque às vezes o preço está ruim, naquele momento o banco está mal, mas ele é uma ótima oportunidade que a gente tem de rentabilizar nosso patrimônio. Então, desses bancos, qual eu compraria hoje? O Banrisul eu compraria, mas não pensando em dividendos, apesar de ele pagar dividendos. Eu compraria para uma ação de crescimento, porque ele tem números de um banco que está em preços baratos, está um valor barato, mas um risco, porque é um banco estadual, um banco regionalizado, então não traz muita segurança para a gente investir. O ABC também é um ótimo banco em relação aos números, principalmente. É um ótimo momento para compra. Eu não sei se eu carregaria ele para uma carteira previdenciária. Talvez eu aproveitaria a oportunidade de crescimento, mas não sei se eu carregaria, ou se fosse carregar nesse momento, eu fazia aportes menores, tá? Sem muita perspectiva, porque é um banco que tem que se consolidar comparado aos bancos grandes. Os bancos grandes trazem mais segurança. É muito mais vantagem, algumas vezes, comprar os bancões quando eles estão em queda, tá? Então, o ABC eu talvez comprasse, mas para uma ação de crescimento e não exatamente pensando nos dividendos para longo prazo. O Santander eu compraria também para crescimento, visando lucros, mas talvez depois de rentabilizar bem, eu migraria para um outro banco grande que estivesse no melhor momento de compra. No caso do Bradesco, o Bradesco é um dos que mais sofreram com essas crises aí que alguns bancos apresentaram, mas eu compraria para a carteira previdenciária sim. Ele passou por várias crises, ele superou as crises, ele caiu muito de valor, ele paga dividendos constantes, é uma ação que tem uma política de fazer bonificação. A bonificação perde o valor da ação, mas você aumenta a quantidade de ações. Então, eu apostaria no Bradesco com a carteira previdenciária. É um banco que já está no mercado há muito tempo, seguro, tá? É um dos que mais sofreu com a crise, talvez isso seja justamente uma oportunidade de comprar ele barato. O Banco do Brasil é um dos bancos mais queridos pelos investidores, até por isso que ele vem crescendo muito o valor da ação. Ele ainda tem indicadores que apontam que ele está barato, mas eu acho que ele cresceu muito, então fazer aporte no Banco do Brasil só se fosse fracionado. E eu preferiria fazer compras através de opções, tá? Juntar um patrimônio para conseguir fazer a compra através de opções, para conseguir comprar ele mais barato ainda. Porque os números são bons, mas não quer dizer que vá haver uma correção. Principalmente que é um banco que apresenta um risco político. Por mais que seja um risco mitigado em relação a outras estatais, ele tem um risco político. Então a gente não pode esquecer disso em momento algum e assim fazer as melhores escolhas nos aportes devidos. Então hoje eu compraria todos os bancos? Sim, mas os 3 primeiros, o Banrisul, o ABC e o Santander, para crescimento e retirar a rentabilidade e aportar nos bancos maiores. O Bradesco eu faria sim um aporte para a carteira previdenciária e o Banco do Brasil eu compraria para a carteira previdenciária, mas em aportes pequenos, bem fracionados e de preferência fazendo através de opções. Então a gente conclui aqui, fica a dica desses 5 bancos que devem ser analisados, nada aqui é recomendação, você deve fazer os seus próprios estudos para escolher o melhor banco para sua carteira. Não se esqueçam de que os bancos estão entre as melhores opções para uma carteira previdenciária e traz uma segurança maior para a nossa carteira, mas é importante escolher os bons bancos e comprar nos melhores momentos. Agradeço a todos que ficaram até aqui no final, não deixem de curtir o vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos, compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês gostam e não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão indicados aí para vocês. Muito obrigado.